Meus queridos, como vocês estão, meus amados, ao redor do mundo? Pessoas selecionadas pelo nosso Deus, pessoas selecionadas, separadas, sendo treinadas pelo nosso Senhor. Forte abraço, eu saúdo todos vocês. Aqui é o João, para os que não me conhecem. E eu ainda não estou totalmente curado. De vez em quando eu vou dar umas tossidas, desde já gostaria de pedir o teu perdão sobre isso. Mas o trabalho do Senhor, o trabalho que o Senhor tem colocado na minha mão, tem que continuar, amado. Tem que continuar. E estamos aqui agradecendo ao Senhor por essa oportunidade. E quem sabe Ele segura minha garganta um pouquinho. Meus queridos, o que vocês já acharam aqui? O inimigo está te bombardeando para tentar confundi-lo, né? Olha só. Então, duas coisas que eu gostaria de falar, bem claro, é o seguinte. Uma das coisas que o inimigo faz para nos confundir, eles bombardeiam. O inimigo é muito, muito esperto, e eles se fazem de demônios bons e demônios ruins, entendeu? Para de qualquer maneira te confundir de um jeito ou de outro, eles fazem isso constantemente. Fiquem firmes na rocha que é o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E não mexa, não vá para lugar nenhum, amados. Quanto mais você mexer, mais a gente dá oportunidade ao inimigo. E o Senhor também toca nisso. Ele fala que uma coisa é estudar e conhecer seu oponente, pois isso é sabedoria. Mas outra coisa é sentar-se e socializar-se com ele. Se você sair nas igrejas de Deus e perguntar o que isso significa, ninguém vai te responder. Ninguém sabe o que é isso. O inimigo vencerá sempre que você cruza essa linha. Essa aqui, amados, uma coisa é sentar-se e socializar-se com ele. Isso aí é quando você sai por aí, e eu não estou dizendo que é ruim, tá? Eu estou dizendo que é um perigo. Você sai por aí nas milhares e milhares de sites de pessoas. Eu recebo muitos e-mails. João, vem aqui. João, olha aquele ali. Eu não faço isso. Porque ou eu acredito que quem está falando comigo é Jesus, ou não é. Porque se é Jesus, e eu sei que é, por que eu vou procurar Jesus em outro lugar, né? Mas, realmente, muitos de nós fazemos isso. E aqui está o perigo. Eu já fui alertado nesse site centenas de vezes, tá? Centenas de vezes. Isso aqui é o perigo toda vez que você abre essa brecha para ele, senta e começa a raciocinar com o inimigo. Ele sempre vencerá quando você fizer isso, porque a porta está aberta. E, novamente, o Senhor fala aqui, terminando, compartilhar preocupações e informações com amigos. Sobre lobos é bom, ou seja, vocês aumentam o seu conhecimento sobre os lobos que estão andando entre as ovelhas. O Senhor fala, isso é bom, isso é sabedoria, mas ele fala aqui, mas apenas não se afaste do redil de ovelhas à noite, pois isso é tolice. E aqui está, já teve alerta, o Senhor já deu alerta sobre isso, que muitas vezes a ovelha entra, fica no lugar onde está, e move daqui para cá, daqui para ali, e de repente não sabe nem a razão por que está ali. É muito, muito preocupante, e é claro, tudo isso é o homem que faz, né, mas é o homem que faz essas coisas, é a vontade de procurar, porque os mandamentos do Senhor são muito simples. São muito simples. O Senhor fala, aquieta-te. Né? O Senhor fala, fique na sua posição, mas é muito difícil para o homem fazer isso, ficar na posição dele. Né? Sempre quer fazer isso, isso e isso, acreditando, é claro, que fazendo tudo isso, está alegrando o Senhor. Há um perigo muito, muito grande quando a gente sai desse círculo que o Senhor tem nos dado, né? Então fique de olhos, e eu estou falando sobre isso porque o inimigo tem se levantado e está atacando, tá? Então vamos ter sabedoria sobre isso. O que eu tenho para conversar com vocês hoje é João 11, muito interessante, João 11, como foi falado aqui, essas instruções que o Senhor falou, Ele tem dado para os seus filhos, os remanescentes, nos finais de tempos. Essas pessoas são selecionadas pelo Senhor para andar ao mundo e representar o reino de Deus. E interessante aqui no João 11, você vai ver que há ressuscitação,
dos mortos. E isso não vai acontecer, apesar de poder acontecer com todos os remanescentes que andaram na terra, porque é claro, né, amados, todas essas famílias na terra, quem não perdeu um ente querido, né? Então, com certeza vai ter muitos remanescentes que vão andar e vão ter entes queridos aí dos gentios, e você vai conversar com o Senhor, e o Senhor vai falar assim: ressuscita ele, ressuscita ela, ressuscita essa família. Isso com certeza vai acontecer. Eu não sei se vai acontecer com todo mundo, mas parece que vai ser uma coisa. O Senhor já falou que vai ter, né? Vai ter. Então, interessante isso aqui, a gente vai ler um pouco sobre isso aqui. Novamente, isso aqui são instruções para os remanescentes que vão andar, aqueles que vão ser representantes do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré aqui nessa terra. Aliás, o Senhor vai estar dentro de você. E vamos ler, muito interessante isso aqui. Estava, porém, há uma das coisas muito importantes, eu estava até pensando sobre isso, né? Quando a gente olha essas instruções que os nossos amigos, como o Senhor falou, escreveu há 2000 anos atrás, sem saber que era para nós hoje em dia. É muito importante isso, sabe por quê, amados? É muito importante relembrar os remanescentes que de onde eles vieram e para onde eles vão. É muito importante. A partir do momento que você perde isso, fica muito complicado para você, né? Mas se você sabe de onde você veio e você sabe para onde você vai, como o nosso Senhor Jesus Cristo também sabia, eu vou voltar para o meu Pai. Então, isso é muito, muito bom em manter-se firme na rocha, que é o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. João 1:11, eu estava, porém, enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, e ela tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. É possível que isso vá acontecer com você, que você vai ter pessoas realmente gentis que vão estar tão felizes com você e que vão sentir o Senhor dentro de você, que eles vão fazer isso. E eu acho que não há nada de errado com isso. Pois se você continuar a manter a sua humildade, o Senhor já falou do orgulho, porque você vai ter esse poder todo, essas coisas tudo. Não deixe isso levar na sua cabeça. Não é o assunto de hoje, mas não deixe isso subir na sua cabeça, porque o Senhor não está feliz com esse tipo de coisa, tá? Continuando aqui, mandaram-lhe, pois, sua irmã dizer: eis que está o enfermo, aqueles que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Aqui está a razão, e aqui está a razão da qual você vai ressuscitar os mortos, porque você vai dar glória ao nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré perante a nações gentias. Não tem nada a ver com vocês, amados. Se você manter isso na sua cabeça, não tem nada a ver com você no início, não tem nada a ver com você nessa época aqui. Tudo é para a glória do nosso Senhor e do nosso Senhor somente. Se você manter isso, você está bem com o Senhor, né? Uma humildade muito grande, é um temor. Eu estava lendo o temor do rei Davi, né? Você imagina, 2 vezes ele entregou Saul na mão dele, alguém queria matar ele, mas ele recusou de colocar a mão no rei Saul. Por quê? Ele falou, ele foi ungido por Deus. O temor que o rei Davi tinha pelo Senhor é um temor que todos nós devemos ter. Era indiscutível no coração e na mente do rei Davi pôr a mão no rei Saul, porque ele tinha sido ungido pelo Senhor. Não passou, se você ler a história, você vai ver, eu não vou encostar nele, e aquele que encostou mais tarde até foi morto por causa disso. Se nós andarmos dessa maneira, com o temor pelo nosso Senhor, a gente vai estar bem, amados. Vai estar bem, porque é esse temor que ele vai abrir o coração dele e levar você a entender coisas que uma outra pessoa não entenderá. A intimidade do Senhor. Como está escrito, o Senhor realmente é apaixonado para esse tipo de pessoas que temem Ele, amam Ele, andam perante Ele em humildade.
Continuando aqui, versículo 5, ora Jesus amava Marta e a sua irmã e Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos, Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? Respondeu Jesus, não há 12 horas no dia, se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz do mundo, mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disse-lhe, Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas eu vou despertá-lo do sono. Disseram depois os seus discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. E disse-lhe Jesus, claramente, Lázaro está morto. E fogo, por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. E vai ter esse caso, tá, amados? Vai ter esse caso em que muitos dos gentios do mundo só vai acreditar depois que você fizer um milagre dessa forma, tá? E é claro, você vai ser lidado pelo Espírito Santo no que você fazer. E muitos gentios que não ouviram falar até no nome do nosso Senhor Jesus, e eu falo, quem é você? Quem é esse Jesus que você está pregando? Eu não acredito que esse Jesus é o Filho de Deus. Se ele for o Filho de Deus, então deixa ele ressuscitar o meu filho. Aí o Espírito Santo, o Senhor fala, ressuscita o filho dele. Aí você ressuscita o filho dele com as palavras do Senhor. Aí ele vai cair de choro, de joelho perante você, mas perante o Senhor, e vai acreditar em você. O Senhor já falou isso, os milagres. Então tudo tem que ser feito na hora certa, amados. Tudo tem que ser feito na hora certa, e o Senhor sabe qual é essa hora. Versículo 16, disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos, vamos nós também para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus achou que havia 4 dias que estava na sepultura. A hora Betânia disputava de Jerusalém, quase 15 estágios, quer dizer, a distância, né? E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. A Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quando pedes a Deus, Deus concederá. As pessoas vão ver isso em você. As pessoas vão ver você fazendo milagres e não vão entender o porquê, ou até onde esse milagre pode ir, mas os gentios vão ver, as pessoas vão ver que há esse relacionamento entre você e o Deus, o Criador do céu e da terra, que está dentro de você. E isso vai ser muito lindo, amados. Vai ser muito lindo realmente. Versículo 23, disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Isso aqui é o 8º dia da festa de tabernáculos, o último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu nisso? 27, disse-lhe a ela, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir para o mundo. E depois de falado isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo, o mestre está cá e chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele, pois Jesus ainda não havia chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. E continuando a história aqui, vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo, vai ao sepulcro para chorar. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava e vendo, lançou os seus pés, dizendo, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quer dizer, eles viram muitos milagres que o Senhor já tem feito dessa, mas realmente chegou o milagre de acreditar que alguém poderia ser ressuscitado dos mortos. Era realmente muito, muito grande para eles naquela época. Muito, muito grande. Acreditaram que o cego podia ver, que o coxo podia andar, etc, etc, etc. Mas para acreditar que um morto iam ser ressuscitados, para eles era muito grande, né? Jesus continua, versículo 33, o Senhor, pois quando viu a chorar, também chorando,
os judeus que com ela vinha, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse-lhe: onde o puseste? Disseram: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. E Jesus tem chorado desde o início dos tempos, e ele continua chorando, e ele vai continuar até o momento em que tudo vai acabar. Não se engane com o amor que o Senhor tem por todos que ele tem criado. Não se engane sobre isso, amados. Não se engane sobre isso. Cada alma que ele não criou para ser destruída. Tá? Não se engane sobre isso. E todas aquelas que andam para longe dele, faz sim ele chorar. Não se engane sobre isso, amados. Versículo 36. Disseram-se, pois, os judeus: vide como o amava. E alguns deles disseram: não podia. Ele que abriu os olhos ao cego, aqui, eu acabei de falar isso aqui, né? Aquele que abriu os olhos do cego, fazer também com que este não morresse. Então, como eu te falei, o milagre da ressurreição era realmente muito grande para eles. Desculpa. Versículo 38, Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmão do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Sim, amado, você, como remanescente, vai falar isso também para os gentios, para os perdidos. Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, diz: Pai, graças te dou por haveres me ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviastes. Eu acredito que você vai fazer isso aqui. Isso aqui foi um erro que nosso irmão Moisés fez, né? Quando não deu glória ao nosso Deus. Ele não pôde entrar na terra prometida. Sempre dá glória ao Senhor em tudo que você faz. E dá glória ao Senhor com a voz alta, para que todos venham ouvir que é o Senhor fazendo isso tudo, e não vem de você, porque vai ser a tendência dos perdidos, dos gentios, de todos, que você fez isso, e não é você. Versículo 43, e tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto no sol. Disse-lhe Jesus: desliga-o e deixe-o ir. Muitos, porém, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creiam nele. Aqui eu acabei de falar isso aqui, um milagre que algumas vezes vai ser necessário, mas que o Espírito do Senhor, o Senhor vai falar para você das milhares de diferentes circunstâncias que acontecer. Filho, você pode ficar tranquilo, você vai ser direcionado pelo Senhor, então não há nem estresse. Não há estresse do que você deve falar, não há estresse do que você deve agir. Você só tem que obedecer a voz, só isso. Continuando o versículo 46, mas alguns deles foram ter com os fariseus, disseram-lhe o que Jesus tinha feito. Depois os principais dos sacerdotes fariseus formaram um conselho e diziam: que faremos, pois este homem faz muitos sinais? Você, remanescente, vai fazer muitos sinais e não vai passar em branco. O pessoal vai notar isso. Se os deixam assim, todos creiam nele, e virão os romanos e tiram-nos do nosso lugar e nação. Aqui está a vaidade do povo. E Caifás, um deles, que era o sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: vós nada sabeis, nem considerais que não convém que um homem morra pelo povo, e que não pereça toda a nação. Ao problema dos estudiosos, sempre levando as pessoas ao lugar, ao entendimento errado do Senhor. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote daquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos, os filhos do Senhor. Nesse exato momento, as 12 tribos perdidas de Israel estão dispersos. Mas o Senhor falou que antes do começo do final, ele vai reunir os filhos dele.
53, desde aquele dia, pois, consultavam-se para o matarem. Jesus, pois, já não andava manifestamente entre os judeus, mas retirou-se dali para a terra junto ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali ficou com seus discípulos. Sobre matarem, sim, muitas pessoas do mundo vão vir até você, não poderão fazer nada, porque você vai fazer esse trabalho. O Senhor te colocou aqui por 3 anos, você vai andar nessa terra e fazer esse trabalho, e ninguém pode fazer nada contra você. Estava perto a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram a Jerusalém essa Páscoa para se purificarem. Buscavam, pois, a Jesus e diziam uns aos outros, estando no templo: que vos parece? Não virá a festa? Ora, os principais, os sacerdotes fariseus, tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse para o prenderem. Aqui está, sempre vai haver resistência para os que são do Senhor. Isso tem acontecido naquela época, e o Senhor já falou, isso vai acontecer com os remanescentes. Vai haver aqueles que vão te amar, mas vai haver aqueles que vão te odiar. Mas aí, se a gente continua no mesmo barco, como está o nosso Senhor Jesus, vai ser o mesmo andar. Glória a Deus e aleluia. Muito obrigado, então, Pai, por essa mensagem. Fique na paz, no amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Parece que a garganta segurou. Muito obrigado, Senhor, por isso. Fique na paz, no amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Até a próxima, então. Tchau, tchau.